Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Tatiana. Nossa convidada já está por aqui. Boa noite, Ana Alves. Vamos esperar mais um pouquinho, vamos compartilhando. Eu já compartilhei aqui um pouquinho. Ver se tem mais alguém aqui. Que já foi. Boa noite, Neide Alves. Vocês estão me ouvindo? Depende, tô compartilhando aqui. Vocês estão me ouvindo? Esperar mais um pouquinho, a gente já começa. É que tá. Ah, tá certo, Tati. Então, gente, como vai ficar gravado, parabéns, né, para nós mulheres, no dia de hoje, um dia que representa muitas conquistas e como a gente falou ontem, né, sobre a mulher viril, foi bem pertinente o tema de ontem, que hoje já é o Dia Internacional da Mulher. E estamos aí, né? Sabendo que cumprindo o nosso papel, porém com equilíbrio, como nós falamos ontem, com a Marlene Salles. A gente tem que manter o equilíbrio para que as coisas fluam, né? Bacana, vocês estão me ouvindo, né? Ok. Então, gente, vamos começar, vamos compartilhando aí a live. Hoje, no Dia Internacional das Mulheres, nós vamos falar sobre finanças. Finanças, como controlar, né, as nossas finanças. As minhas, as suas, principalmente agora, nesse momento, né, que estamos passando. E passamos, né, e agora muitas pessoas tiveram que se reinventar. Muitas pessoas perderam suas fontes de renda principal, então houve aí um desequilíbrio em muitas famílias nessa área financeira. E quando essa área financeira não está bem, na verdade todas as áreas, né? Mas a financeira ela é bem cruel, porque estamos no mundo material, precisamos utilizar do recurso dinheiro para conseguir sobreviver. Porque para tudo a gente precisa do dinheiro, né? Então, assim, falar que é um mal necessário, não. É um bem necessário, né? Porque todo mundo precisa. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Ibneia. Qualidade Forever. Cristiane Araújo. Boa noite. Então, assim, precisamos, né, do recurso dinheiro para sobrevivermos e também conquistar, que nos dá segurança, né? E a Tatiana, que vai falar com a gente hoje, a Tatiana Reverte, ela vem cuidando aí de muitas mulheres nessa área financeira já há um tempo. Depois vocês sigam lá no Instagram dela, tá? Tatiana Reverte, a gente vai deixar aí no final. Para vocês ouvirem as dicas dela, que são muito legais, são muito valiosas. Acompanho lá, Tati. E Alice Borges, boa noite.
É muito bacana. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa área, então, tá bom? Eu vou chamar a Tatiana aqui pra ver se vai entrar tudo certinho, né? Porque a gente teve alguns problemas alguns dias. E aí, pra gente não perder tempo. E vocês, enquanto isso, gente, vai compartilhando. Hoje a gente tá na nossa 8ª live. Lembrando que a gente vai fazer live até o final do mês, até o dia 31. Estamos sorteando todos os dias uma limpeza de pele, que tá lá no canal também, uma demonstração de como vai ser. Alguém vai entrar em contato com você, vai até a sua casa, se assim der certo, combinar, dependendo da região também. Se for uma região assim, fora de São Paulo, Grande São Paulo, vai ser feito, ser presenteado de alguma outra forma, tá bom? Então aí, assim, curta e já torça para que você seja escolhida e fique atenta no direct, que vai ser o nosso contato, vai ser através do direct, tá? A não ser que você tenha aí um contato de WhatsApp na sua bio do Instagram, aí a gente entra em contato, mas se não, a gente vai entrar em contato através do direct do Instagram. Então compartilha e curte a live assim que terminar, ou a live que fica gravada, ou o card da live, né? Que a gente deixa lá também, da live do dia, tá bom? Aí a gente geralmente deixa 24 horas para que as pessoas consigam assistir. Tem muita gente que não consegue assistir agora, vai assistir depois. Então a gente tá considerando também até 24 horas, tá bom? Para participar dos sorteios. Depois a gente vai mostrar as ganhadoras. Estamos assim entrando em contato, combinando certinho. A gente vai mostrar quem são as ganhadoras, tá certo? Então eu vou chamar aqui a Tatiana pra gente iniciar. Deixa eu ver aqui. E foi. Pelo menos o convite foi. Oi, Tati! Tudo bem? Boa noite! Boa noite. E aí, A conexão tá boa, né? Porque, nossa, tiveram uns dias aí difíceis. A gente demorou uns. Tivemos que derrubar a live, subir de novo, mas hoje tá bom. glória a Deus. Quem trabalha tem uma boa, né? Falei, Tá boa. misericórdia. Mas, E aí, como é que você tá? Tô acompanhando o seu Instagram, muito legal, umas dicas bem bacanas. Bacana. E aí, eu queria que você se apresentasse para todo mundo, falasse um pouquinho do seu trabalho. falo. Então, eu sou a Tatiana Reverte e eu ajudo mulheres a se posicionar com sabedoria financeiras, principalmente as mulheres dentro do casamento. Hoje, eu me voltei para as mulheres casadas, não que eu ajude mulheres que sejam não que eu não ajude, né? Mulheres que sejam solteiras, enfim. Mas eu tenho um carinho especial por mulheres casadas, porque a gente sabe que a gente passa, né? Depois do casamento. E assim, a gente acaba que muitas vezes a gente é casado, mas a gente esquece ou não desmerece pular, juntar finanças, né? A gente junta tudo menos as finanças. Então, Deus tem colocado esse desafio no meu coração de trabalhar com as mulheres casadas e com os casais, porque não é uma tarefa tão fácil colocar a colherzinha nas finanças das pessoas. Boa noite, gente que tá chegando aí. Boa E noite. não é fácil, porque assim, quando a gente toca no tema finanças, a gente toca no orgulho, né, da gente. Toca lá no centro do nosso coração. Porque a Bíblia fala, né? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Então, o contrário também é verdadeiro. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. E aí, Sim. não é fácil abrir. Eu falo com as minhas clientes, olha, vou ser dura às vezes. É necessário, porque a maioria de nós não teve uma educação financeira tão grande, tão boa. Eu não tive. Então, assim, Sim, nem tá, eu. tá tudo bem. Boa noite, Marli. E tá tudo certo, se a gente não teve uma boa educação financeira, a gente só não pode continuar com isso. E o meu desafio que eu tô fazendo agora, por último, é transformar pouco dinheiro em muito dinheiro. Vai ser rápido? Não. Mas eu tô me desafiando. Falei, eu sempre fiz isso, só que eu deixo nos bastidores, né? Aí agora eu tive coragem, falei, eu vou começar a compartilhar isso.
E bora lá, Ai, que tem legal. pra mim. Eu vi lá as vendinhas, você passando. Olha, eu confesso que assim, eu não tenho muita paciência. Ano passado, a gente fez também um movimento assim, com as minhas mentorandas. Foi uma tarefa que a gente deu para elas para gerar recurso, né? De uma forma que você tenha dentro de casa. E aí foi a primeira vez também, eu participei junto com elas também, foi bem desafiador, porque requer uma atenção, é trabalhoso. Eu acho que talvez seja por isso que as pessoas acabam não fazendo, né? É trabalhoso, não tem como. Mas vale muito a pena, gente. Se a gente soubesse o quanto que temos dentro de casa, embaixo, dentro dos armários, escondido de dinheiro parado, né? A gente se daria esse esforço aí para poder gerar essa renda, né? E uma coisa que eu vou fazer agora é o seguinte: não tem como. Quem nasce grande é monstro, né? Então, eu entendi o seguinte: eu vou pegar pouca coisa. Por até uma conhecida minha que foi vender água no sinal. Eu não sei se eu tenho tempo e disposição para isso. Mas se eu ver que o recurso não está se multiplicando, eu vou. Mas vou vender, sei lá, bota a minha melhor roupa e vou vender aqui em Alphaville água. Vai saber. Não De pode. executiva, já pensou? Eu nunca vi, eu já vi homem, mas mulher eu nunca vi. Ó, gente, uma dica aí, hein, para quem quer vender água no farol de executiva, gente, por favor. Bota o melhor look. Eu acho que em Alphaville não pode, vai ter que ser em Barueri mesmo, né? Então tá tudo certo. Mas é aquela coisa de transformar pouco recurso em médio recurso e um pouco mais, enfim. Eu tô com, acho que eu fiz 3 vendas, eu tô com menos de R$ 100 ainda. Então é um belo desafio transformar esse dinheiro e fazendo renda a partir de dinheiro, da própria renda. Porque, na verdade, dinheiro é energia. Eita, Tati, boa noite, Mulheres do Reino. Boa noite, Tati. E é bem isso, dinheiro é energia. E aí, o que você pensa sobre o dinheiro vai fazer diferença, a maneira com que você se porta em relação ao dinheiro vai fazer diferença, a maneira com que seus pais falavam sobre o dinheiro vai fazer diferença na sua vida e nas suas finanças atuais. Parece bobeira, mas tudo isso faz muita diferença. E aí, nosso tema é como controlar as finanças, né? Controlar finanças é sobre controlar as emoções, né? Porque nós somos seres emocionais. E aí, muitas de nós, e a gente infelizmente faz isso, o que a gente faz com as nossas emoções? A gente come, a gente consome, a gente, sei lá, a gente de alguma forma Alguma coisa, mas eu não quero comer tudo. né? A gente quer dar uma abafada. E isso, infelizmente, vai repercutir nas nossas finanças. Não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. A gente é ser integral. Então, quando a gente não vai bem em uma área, a gente tem que compensar na outra. E às vezes as finanças, exatamente, é o que o Rafael falou, dinheiro é energia. Dinheiro é energia em vários aspectos, tanto de manutenção da vida. Sim, por exemplo, se você hoje vive acima do seu padrão, quanto tempo de energia você vai conseguir se manter naquele padrão? É energia mesmo. E é energia também de domínio, de governo, né? A gente sabe que quem tem mais dinheiro governa mais, não tem para onde fugir. Então, quando você nega isso, você acaba que você fica sem energia, você fica sem produção, você fica improdutivo. Ser pobre, na verdade, não é não ter dinheiro. Ser pobre é ser improdutivo. A raiz da palavra é essa. Pobreza é improdutividade. Então, a gente tem que entender um pouco mais a fundo as coisas para a gente não condenar os ricos, né? Sim, geralmente a pessoa tem grana porque ela resolve problema de mais gente, em grande escala. Sim. E aí. E também tem ali essa questão da energia também, né? Primeiro existe um propósito, vê uma oportunidade. Gente, e todo mundo, principalmente hoje com as redes sociais,
que hoje a gente está vendo os bastidores de muitos grandes empresários que antes não víamos, né? Então, assim, existe assim, como eu falei em uma das lives, se for vamos supor, se você vai para um emprego, você precisa para um trabalho ali, CLT, e você precisa acordar às 5 horas da manhã para pegar o ônibus, para você chegar lá, você vai pegar. Será que você acordaria nesse horário se fosse para trabalhar para você? Entendeu? Então, assim, existe também essa questão do compromisso com você mesmo também, né? E não, eles chegaram, eles chegaram, não foi de graça. Não foi com essa mente que temos de achar que todo rico é ladrão, né? Todo mundo que tem dinheiro é porque trapaceou, é porque passou a perna em alguém. E quem pensa assim acaba, infelizmente, não prosperando, porque eu não quero ser trapaceiro, eu não quero que achem que eu sou ladrão, então você não vai chegar, não vai conseguir ter o dinheiro, né? É verdade. E acaba que o dinheiro tem você. É aquela coisa, toda vez aí a pessoa trabalha numa coisa que ela detesta, porque o dinheiro tem ela. Ela trabalha pelo salário. Ela não trabalha porque ela gosta daquilo que ela tá fazendo. Ela trabalha pelo salário. Igual eu tava aqui com meu marido, tava vindo de um evento, aí eu falei, cara, eu tô com sono, mas quando eu começo a falar de uma coisa que é interessante pra mim, que eu sei que eu tô ajudando alguém, a energia vem, e vem rápido, e vem forte, porque eu tô fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Então, a minha briga é o oposto, parar de trabalhar. Porque tem horas que eu não quero parar de trabalhar. Porque é tão legal, você sabe que você está impactando uma família. Quando você está resolvendo o problema financeiro de alguém, você não está impactando só aquela pessoa. Você está impactando ela, os filhos, o casamento, as emoções. Porque eu tive clientes que não tinha cabelo. Tipo, eu abençoo os ricos, eu abençoo os carros deles, eu também. Enfim, mas foi um processo pra mim, porque às vezes eu olhava e eu falava assim, ai, tá se achando. Teve uma ocasião que eu tava dentro do meu carro, que eu vi um cara que ele saiu e abriu a porta do porta-mala dele, e eu morava em outra cidade que não tinham tantos carros, sei lá, milionários, igual hoje tem, que eu vejo. E eu falei, ih, ó o cara se achando. Mas ele não tava se achando, ele só tava abrindo o porta-mala dele. Aí eu falei, na mesma hora eu me corrigi, eu falei, não, não. Eu abençoo ele, o carro dele, a família dele, todos os negócios que ele tiver. E não aceito isso. Então, assim. E aí, assim, na verdade, quando eu impacto, da onde que sai o controle financeiro ou o descontrole financeiro? Dos descontroles das nossas emoções, sabe? Então, assim, toda vez que a gente está descontrolado emocionalmente, ou tá com alguma coisa de. Tudo para no autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. Por exemplo, eu acabei de fazer uma mudança geográfica, não faz nem 30 dias que eu vim aqui para Barueri. Eu escolhi tudo para que eu tivesse muito mais energia e muito mais tempo disponível do que, assim, para eu manter mais ou menos o mesmo padrão que eu tinha na outra cidade, inicialmente. Porque eu sei que Barueri é uma cidade mais cara, mas eu entendi assim, falei, cara, eu quero ter o mesmo tempo de qualidade que eu tenho. Então, eu preciso viver um pouco abaixo do meu padrão. Muitas pessoas talvez não fizessem essa mesma escolha. Aí, o que vai implicar isso? Gerar mais energia. Então, ela tem que trabalhar mais para gerar mais energia para se manter numa cidade mais cara. Não foi a escolha que eu fiz. A escolha que eu fiz foi o seguinte: eu quero conhecer a cidade e eu quero entender como as coisas funcionam. Primeiro, eu venho de uma cidade com outro ritmo, uma cidade de praia, outro ritmo. Falei, eu vou para uma cidade mais business. Então, o que eu vou entender? Eu preciso viver abaixo do meu padrão para eu entender qual é dessa cidade. E aí, assim que eu entender, assim que eu fizer relações que sejam sólidas, que eu colocar minhas empresas para funcionar, aí beleza. Aí eu subo o meu padrão. Então, foi assim, para eu não precisar voltar à toa. Sim. Para eu não precisar descapitalizar tanto. Todas essas coisas. Eu sou bem fundamentalista com as minhas coisas, investimentos, porque eu não consigo, eu ainda tenho essa coisa do controle, então eu preciso trabalhar essa coisa de não botar o pé pelas mãos, sabe? Isso é ser sábio. Então, às vezes, vamos para a prática. Como que eu vou controlar minhas finanças? Primeiro, eu vou olhar em volta de mim, saber se eu estou realmente no padrão que eu poderia. Porque senão, talvez seja o caso de dar um passo atrás.
sabe? Não é vergonha. É abandonar a necessidade de aprovação, a necessidade daquela coisa do que os outros vão pensar. E viver a própria vida. E olhar para dentro da gente, sabe? Dar aquele mergulho para dentro e entender, tô vivendo para agradar os outros ou tô vivendo a minha realidade que eu posso viver? E aí, a partir disso, a gente toma decisões econômicas, financeiras, né? Ainda mais agora que a gente vai passar uma instabilidade meio estranha, porque aí vem eleição, não sei o quê, Sim, essas coisas todas. A gente sabe que de alguma forma vai acontecer. Vem abril aí para pagar imposto, milhares de impostos. Então, é bom viver abaixo, te dá liberdade, te traz energia. sim. E como é que você faz assim? As pessoas te procuram quando seus clientes chegaram assim até você, qual foi assim a maior queixa, assim, né? Como você falou, que até impactou na saúde, né, de alguns que a gente sabe que mexe com tudo, né? A parte financeira mexe com tudo mesmo, não tem como. E quais assim, qual apanhado vocês poderiam falar das maiores queixas, assim? Eles entendem por que chegaram nessa situação ou não? Porque tem uns que não entendem, né? Então, vou fazendo muita pergunta, porque geralmente a pessoa está vivendo a vida de outra pessoa. Exemplo, a pessoa quer ter uma casa própria. O problema não é a casa própria. O problema é quando essa casa própria chega. Por exemplo, tem a forma rápida e a forma devagar de você ter uma casa própria. A forma rápida é você fazer um financiamento e pagar mais de 60% das parcelas de juros. Então, 60% é juros e 40%, 30% é o que você está abatendo real. Porque você está pegando um dinheiro que não é seu. A forma mais lenta, teoricamente, é o quê? Você fazer renda todos os meses, fazer um investimento e você deixar lá, sei lá, deixar em algum investimento e aí você pega e compra à vista ou muito perto de à vista. Na verdade, o que acontece? Quando você vai comprar alguma coisa à vista, a galera nem quer. Eles ficam meio assim, que eles querem que você financie para pagar muitos juros. Ah, sim, E aí sim. você chega falando que vai comprar à vista, igual eu tava vendo um terreno, e eu falei que eu ia pagar à vista, e eles falaram assim: ah, você vai comprar para construir? Eu nem vou comprar esse terreno, eu só tô vendo mesmo. E aí eles falaram assim: você vai comprar para investimento? Eu falei: vou. E ele falou: ah, então não compensa comprar à vista, compra a prazo, que aí o resto a empresa Você aplica. a empresa vai quitar o resto da sua construção. Eu falei: ah, bacana, legal. E aí eu só fiquei assim, ainda tô para ver. Sem juros. Aí você falou sem juros? E assim, se você. É aquela coisa, às vezes, 50 mil reais. Não, na nossa cabeça, talvez. Mas pensa, são 50 meses você fazendo uma renda a mais de R$ 1.000. Não é tanto dinheiro assim. Ou são 100 meses você fazendo R$ 500 a mais de renda. Será que uma pessoa que, não sei, é promotor de vendas ou uma pessoa que consegue ensinar alguma coisa na internet, ela não consegue fazer R$ 500 por mês? Uma pessoa que passa a ser afiliado digital de alguma coisa, será que ela consegue fazer R$ 500? Ela vai passar, sei lá, 200 meses, 100 meses. Pode até ser muito, mas tipo assim, pensa em sempre fazer progressivamente mais renda. É o principal. E eu entendo hoje como principal investimento o seu trabalho. É o primeiro. Porque tem rendimento mês. Mês a mês você vai receber um rendimento daquilo. Ou diariamente. Quanto mais você, mais você recebe. Então, assim, é o investimento inicial, fazer mais renda. E ser inteligente com as suas rendas. Porque eu tenho uma cliente, no caso, que ela parcelou em 360 vezes um imóvel. São 30 anos. Mas as pessoas não falam essa parte. São 30 anos. E Sim. eu hoje tenho 34. Eu terminaria de pagar esse imóvel, se eu comprasse um imóvel em 360 vezes, com 64 anos. Com 64 anos, eu quero morar no mesmo lugar. Eu, Tatiana. É uma escolha pessoal. Eu quero ir mudando. Quero morar onde eu quiser.
Então, eu vou fazer bastante renda, aplicar bastante, para que quando eu quiser ficar num lugar, eu já tenha dinheiro para negociar à vista e conseguir um belo desconto. O Rafael falou que ele tem várias fontes de renda e é o ideal. Por que ter um? Sim, Porque se uma acaba, você fica como? Você fica dependente. sim. Então, Ô, Tati, uma coisa que você falou muito bem aí, eu vou falar um pouquinho assim da minha experiência. O que que acontece? Quando eu casei, eu sempre quis morar em casa. Eu quero fazer um paralelo como as emoções influenciam muito nessa decisão na parte do financeiro. Então, assim, eu tive umas quedas por conta da emoção, né? Hoje a gente reflete, hoje a gente, né, vai refletir, e aí tem até um agravante aí, talvez você. Aí a gente já tá querendo achar desculpa, mas eu te falar assim brevemente. Porque assim, então eu casei, queria minha casa própria, financiada, né? Porque até então era financiada tal. E aí não deu certo, achamos uma casa, compramos um imóvel para investimento, em leilão na época, e era apartamento. Falei, não, não quero morar em apartamento. Não gosto, não quero e tal. Ok, deixamos lá e vamos vender, vamos vender, vamos vender. Até que um dia eu estava lá e eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou comigo naquele dia, que eu senti muito forte, falou assim, é para morar aqui. Eu estava limpando para mostrar para um comprador. E é para morar aqui. Ok, vamos morar aqui. Morei, foi um imóvel de financiamento lá em 2008. Meu, hoje valia o quê? Na época, acho que uns 60 mil reais. Enfim. E aí, o que acontece? Beleza, ok. Engravidamos. Vamos mudar, né? Aquela coisa de querer uma casa maior, com um filho, né? Tá chegando o filho, que é o quartinho do filho, blá, blá, blá. Vamos mudar. Nesse intervalo, a gente já tinha feito um outro negócio para investimento, em leilão também. Deu muito certo, ok. Por que que a pessoa vai mudar e não continua fazendo? Porque leilão a gente sabe que é uma das formas de investimento que você compra ali com um puta de um desconto, né? E, desculpa o termo, um baita de um desconto. E entrei num financiamento de não sei quantos anos. Isso com emocional, porque na época eu estava grávida. Aí onde eu disse que entra talvez uma desculpa, né? Os hormônios da mulher não estavam pensando ali. E aí aonde que a pessoa cai no negócio desse de novo? E aí eu vejo que hoje foi assim, talvez isso que você falou muito bem aí, a questão de repente, você viver num patamar que talvez você não pudesse, ou então até pudesse, né? Porque na época, né, o cenário foi ano de eleição, então foi né, aí mudou tudo depois, então assim, taxas aumentaram e virou uma bola de neve. Então, assim, mas eu acredito muito que foram as emoções que levaram a tomar essas decisões. Você, com essa sua experiência assim, com esses casais, você acredita que tenha sido isso mesmo? infelizmente. Às vezes são as emoções. Depois que você tem filho, piora um pouco, porque vem aqueles traumas da sua infância, é a sua criança interior. Poxa, eu quero ir pra Disney. Poxa, eu quero tudo aquilo que a gente não viveu. Porque eu falo assim, quero ir pra Disney? Eu quero ir. Então, assim, eu não vou botar desculpinha que eu quero levar meus filhos. Eu quero ver as princesas, porque é a minha época, por causa daquilo, por causa do... Enfim, talvez nem tenha o que a gente quer ver, né? Porque não tem mais. Mas a gente quer viver umas coisas, a nossa criança interior tá lá e ela brota. Você quer botar o seu filho na melhor escola e tá tudo bem sobre isso. Às vezes, você tem que botar o seu filho na melhor escola que você pode pagar. Não na melhor escola do estado. Porque talvez a melhor escola do estado é muito cara para você, sabe? Então, assim, e tá Sim. tudo bem. E hoje, então, que a gente sabe que talvez a melhor faculdade não traga tantos benefícios e que a gente tem o Flávio Augusto da vida, que é bilionário, sem faculdade, sabe? Então, assim, que esses meninos dessa geração, eles vão voar com ou sem um diploma. A gente sabe isso hoje. Mas quando nasce um filho, a gente pensa, mas a gente quer que o filho seja feliz e tenha um emprego, tenha um salário bom todo mês, sabe? Tem esse medinho ainda.
sobre um filho, sobre, enfim, sobre uma circunstância, essa questão do apartamento, que a pessoa, ela acredita mesmo que aquela casa é dela. Eu comprei um apartamento logo quando eu casei, a gente comprou um apartamento financiado. E aí, nem morei no apartamento. A gente comprou, não conseguiu morar, moramos de aluguel, e aluguel e pagando prestação. Quando eu fui olhar o contrato, eu pagava uma prestação assim, exemplo, R$ 700. E eu abatia 200, R$ 300 de valor de prestação. Sim. E eu falei, gente, foi um apartamento barato. Hoje eu olho e falo, foi um apartamento barato, 90 mil. Eu poderia, sim, fazer renda e comprar aquele apartamento à vista. Mas, e que não, nem sei se valia a pena. Mas, enfim, eu fiquei cega. Falei, ah, a gente tem acesso a outras coisas que, infelizmente, não são todas as pessoas. Vocês estão me vendo? A Tati travou para mim. Oi, a Tati caiu aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la de novo. Vou elogiar a conexão. Espera aí. Oi, Oi, voltou. Fui elogiar? viu? Mas assim, o que eu tava falando é que a gente nem é todo mundo que tem acesso, né, a leilão. E aí, muita gente que tem acesso não tem coragem, porque acha que tem Sim, medo de problema, sendo que, gente, se a gente vira um resolvedor de problema, olha o tanto de lucro que a gente vai ter, né? Então, assim, sim, vale super a pena, mas as pessoas não conhecem, ou quem conhece tem medo. Não, antes de conhecer, a gente tem medo, né? Na verdade, o medo, ele é baseado exatamente nisso, na falta de conhecimento. E aí, sim. momento que você conhece, ninguém tem medo, por exemplo, de comprar no supermercado, que é uma coisa conhecida. Mas a gente tem medo de investir, tem gente que tem medo de tirar o dinheiro da poupança. Isso eu conheço milionários que têm dinheiro na poupança, sabe? Nossa, Senhorinha que tem milhões. bem conservador, né? E aí todos os meses tá perdendo dinheiro, tá jogando dinheiro na mesa, na verdade, né? Na mesa Sim, da vida. E assim, e realmente não é fácil investir no Brasil, enfim, investir tradicionalmente. Não é uma coisa tão simples. Assim, tradicionalmente é. Agora, com essa abertura de algumas informações e tal. Só que nem tudo é falado, né? também eu acho assim, né? Eu vejo muita cultura, né, que nós temos, porque assim, gente, é sentar, falar que nem um dos meus mestres, professores, é sentar a bunda na cadeira e estudar, porque assim, a maioria das pessoas estudaram, e aí você tem que sentar mesmo para estudar, senão não adianta querer, entendeu? Se você quer saber sobre investimento, senta e estuda. Não, não vai. Por isso que as pessoas têm medo do desconhecido. Quando você começa a estudar, você começa a entender como é que funciona, você vai perdendo medo, você vai, né, tudo que é desconhecido geralmente gera um medo mesmo. Mas a gente tem que ir estudando e fazendo, e praticando, principalmente nessa parte de investimento. Muitas vezes, assim, por exemplo, você pesquisa, assim, tem as cripto também, né? Que é uma polêmica grande. Então, assim, vai um pouquinho, vai estudar, vai ver se dá certo. Aí todo mundo fala a questão do trade lá, aí faz. Teve uma época que eu queria fazer só isso, né? E falou, não vai, deixa de ser louca, porque senão vai dar ruim aí. Então, mas assim, faz um pouquinho e vê como é que funciona, vê os erros, vê os acertos.
né? Ou então contrate alguém que saiba para poder fazer por você. Mas aí saiba que vai uma parte do seu dinheiro também. Porque você vai ter que pagar aquele profissional para fazer isso. Ou você senta e você estuda, ou você então contrate alguém que sabe mais que você, né? Para poder. Que eu vejo muito essa questão mesmo, principalmente dessa parte financeira, o pessoal, além, a gente não tem a cultura do, do, né, e também assim, a gente estuda para prova. Então as pessoas estudam para prova, então não tem prova. Qual vai ser minha prova? Ah, Né? Não tem prova, então para que eu vou estudar? Né? Muitas vezes, não tem prova, a minha prova é quando estiver batendo lá na sua porta, você está devendo, isso vai ser a prova que você vai ter, né? Então, assim, é cultural mesmo. Acredito que a gente precisa tomar esse hábito de ir atrás da informação, como você disse, a informação está aí cada vez mais. Tem gente, muitas pessoas muito legais, bacanas, passando informação pela internet também. E eu acredito assim, contrate um profissional quando para poder contrate a Tati, gente, tá dando ruim aí, fala com ela e juntos vão organizando as coisas, né? exatamente. E aí, o que que acontece? Qual é a prova em relação à vida financeira? São os resultados, sabe? Infelizmente. Então, assim, está tudo desorganizado e tem gente que não gosta de falar do assunto dinheiro. Então, ai, vai falar de dinheiro, ai meu Deus. Mas é muito além, porque é emocional. Então, assim, é, cara, todo início de consultoria é um parto, porque tem que alinhar a emoção. Casado, então, duas famílias diferentes, duas criações diferentes, duas formas diferentes de ver o dinheiro, às vezes quatro, né? Porque tem um pai, uma mãe, um pai e uma mãe. Então, assim, e aí vem Nossa. todo mundo quer dar paco na sua vida. E aí a gente E deixa eu te falar uma pergunta. Quando eles chegam até vocês, tem que estar num comum acordo, né? Porque ou não? Porque é o casal geralmente, né? Quando a pessoa é casada, geralmente acontece o quê? Se é a mulher que procura, é porque o homem é desorganizado. E aí, como eu era muito voltada para mulheres, sempre as mulheres me procuravam. E geralmente é uma mulher do igual tema que você tratou ontem, é uma mulher viril, que dá conta das contas do mês, que domina o casamento por meio do dinheiro, e o homem às vezes é desorganizado, não dá conta. Ou ao contrário, o homem é dominador, não quer saber de compartilhar nada e a mulher quer ajuda de alguma forma. Então, assim, eu sento os dois e eu faço um probatório antes. Então, assim, eu sento, eu falo, ó, é isso, é isso. Vai dar conta de fazer? Aí eu dou as primeiras tarefas. Só depois eu falo com a pessoa, vamos começar agora. Ou não, vamos começar, amadurece e comece depois. Ou não, também eu indico uma outra pessoa. Tudo depende do meu perfil, do meu momento naquela hora, de quanto eu tenho disponível de tempo, porque não é sobre dinheiro. Dinheiro, a gente trabalha, dinheiro, a gente renda, dinheiro tem investimento para dinheiro vive abaixo do padrão, para poder sobrar mesmo, para sobrar onde eu quiser. Eu tenho, inclusive, gestor de investimento, porque tem coisas que eu estou aprendendo agora. Então, Sim, eu quero lucrar agora com aquilo. Então, o que que eu faço? Se eu quero lucrar agora e eu não sei, eu vou dar na mão do gestor de investimento. Deixa ele gerir. sim. Pelo menos se a pessoa está compartilhando o lucro, é porque tem lucro, né? Uhum, E talvez sim, o dinheiro não pode ter. Beleza, tá ótimo. Ele faz o trabalho dele e eu faço o meu e todo mundo sai feliz. Então, assim, sim. eu não tenho problema nenhum disso, porque eu gosto dessa questão da sabedoria financeira feminina. Porque é muito contratar um investimento até para essa pessoa do que essa pessoa perder o casamento dela por bobeira, sabe? Sim, Ou acabar com a vida de um filho com falas de escassez, sabe? Ai, menino, você sabe como que eu penso nisso? Você no dinheiro não dá em árvore e não sei o quê. E essas coisas todas que acabam com a criança, eu prefiro milhões de vezes tratar esse tipo de coisa. E o investimento deixa
sabe? Bota em outro momento, enfim. Mas primeiro a mentalidade, sabe? E o investimento Sim, acontece, porque assim, o dinheiro ele flui naturalmente. Só que a gente tem que ter paciência. E existe uma regra no mercado financeiro bem legal, que é assim, o mercado financeiro, ele tira dinheiro dos impacientes para colocar na mão dos pacientes. Então, o que é isso? Toda pessoa que te prometer um grande lucro muito rápido, você está quase jogando na loteria. Então, ele vai tirar dinheiro da sua vida rápido para colocar na mão de alguém que tem mais paciência, mais tranquilidade. Então, assim, a gente não pode investir o dinheiro do pão. Você tem que investir o dinheiro do hambúrguer. Então, se você tira dinheiro do seu alimento para investir, é tudo porcentagem. É bem que você falou. A cripto é interessante? Depende da porcentagem. Sei lá, Forex é interessante? Depende da porcentagem. A renda fixa é bom, a renda fixa é ruim? Depende da porcentagem. Não dá pra gente comparar o meu palco com o seu bastidor. Ou o contrário. O seu bastidor sim, palco com o meu. Porque pessoas são diferentes, pessoas têm vidas diferentes. O que você acha que é muito interessante é o seu momento de vida. Cripto, para você, talvez seja extremamente porque você já tem milhões investidos, já tem não sei o que, já tem vários imóveis alugados, tem isso, tem aquilo. Cripto é super interessante para você. Que bom! Aí a gente fala que cripto é interessante, aí vem a outra pessoa que mora numa casa simples, que não tem nenhum, sabe, não tem bens ainda, não tem investimento rolando, não há um lugar para viver. E aí, e pega tudo que tem e coloca lá. se der ruim, se der bom, tudo bem, mas tem muito Se der, de dar ruim. a probabilidade. É 50, é igual jogar cara e coroa, né? Tipo, é 50%. Se der certo, legal. Se der errado, horrível. A pessoa se vira. Sim, O Rafael investe em bolsa em cripto. Show de bola. É o seu investimento. É a sua habilidade. Então, assim, é bem. É o mercado, é o que tem no mercado. Aí a gente. Hoje eu não invisto em bolsa no Brasil. Na verdade, não invisto em bolsa, nem em cripto. Engraçado, né? Então, o meu dinheiro tá dolarizado hoje. Então, assim, é uma preferência. É o que a pessoa achou que é interessante. Eu falo na internet sobre os meus investimentos? Ainda não. Porque eu ainda não tô pronta para tomar as pedradas que eu vou tomar. Porque eles vão falar exatamente isso. Ih, deve estar roubando. Ih, deve estar isso. Ih, deve estar aquilo. Tá tudo bem, não vou falar ainda. Deixa o meu gestor falar e ele tomar as pedradas. Depois que ele tomar bastante pedrada e que eu aprender bastante, aí eu falo. Pra eu tomar minhas sempre pedradas, fala. as minhas porções de pedrada também. Então, assim, o meu dinheiro tá bem tá bem internacionalizado, dolarizado. Então, todos esses problemas de, como eu posso dizer, de guerra, por mais triste que a gente fique, por mais problemas que a gente veja acontecendo, o meu não vai acontecer nada comigo financeiramente, porque eu tenho paciência, porque eu não invisto o dinheiro do pão. Então a gente precisa muito entender essa realidade que a gente vive. Ah, se hoje tudo que eu ganho eu gasto, não é meu momento de investir. Eu tenho que fazer duas coisas, ou baixar o meu padrão de vida ou aumentar a minha renda. Aí sim, aí eu amadureci, deu o primeiro passo. Se fizer as duas coisas, melhor ainda. Ao mesmo passo que você aumenta o padrão, aumenta a renda, abaixa o padrão de vida. Um pouquinho que seja, sabe? E é isso, os dois passos iniciais. E aí, beleza, eu tô vivendo abaixo e eu tenho um salário compatível, eu tenho minhas várias fontes de renda, aí eu vou começar a investir em outro lugar. Sei lá, a pessoa escolhe ou bolsa, ou renda fixa que seja, ou um leilão, enfim, faz dinheiro, faz leilão. Então, assim, tem que ser inteligente, a gente tem que entender. Aí, ó, a bolsa hoje me dá dividendos para comprar uma pizza e uma coca. Show! Tá ótimo, sabe? É sobre isso. Assim, ao mesmo tempo que tem gente ganhando, fazendo dinheiro, né?
na bolsa, tem gente fazendo dinheiro com cripto, tem gente fazendo dinheiro com Forex, tem gente fazendo dinheiro, enfim, com o próprio trabalho, com empreendedor. Sim, Porque, assim, é muito importante ter na bolsa, ter em cripto, ter não sei o quê, ter não sei o que lá, e empreender, pelo menos. Se você não quer sair do seu trabalho, continua no seu trabalho, mas empreenda dentro do seu trabalho. É o primeiro. Acho que é o fundamental. Faz um intraempreendimento, ensina as pessoas a fazerem o que você faz, sabe, no seu trabalho. Não sei, encontra uma profissão ou encontra uma coisa que você faça por hobby, que dê para você compartilhar com as pessoas e monetizar isso. É importante. A gente precisa ter isso todo mês, ter dinheiro girando, ter várias fontes de renda. É importante, pelo menos umas 3, no mínimo. Então, assim, sim. não é o problema do brasileiro que ele acha que vender ou empreender é para quem está com alguma necessidade. Eu tô passando um problema financeiro e aí eu vou empreender até eu arrumar um emprego. E aí a pessoa às vezes está faturando muito mais empreendendo, ela volta para o emprego que vai ocupar o tempo dela, muito tempo, Sim, com um rendimento menor. Mas tá tudo certo. sim. É pouco, mas tá na conta, né? É isso que. Mas tá, é garantido, né? Entre aspas, que, igual o Flávio Augusto fala, né? Que estabilidade não existe, né? Então, tudo pode. A Ana tá Ah, ela ensina as pessoas fazendo o que ela faz. Aí, ó, que top. Já é uma. viver abaixo dos meus ganhos, focado em resolver os problemas dos outros. É exatamente. Sim, Porque tem que gostar de problema, né? Porque para quem quer empreender, tem que, é princípio, tem que gostar de resolver problema dos outros. Assim, e quanto mais você resolve, como a Tati falou no começo, mais você ganha, né? Tem que ficar atento aí às oportunidades. Querendo ou não, também, como a Tati falou, né? Eu acredito que nessa fase de renda extra, principalmente, é a questão de você perder a vergonha, né? Não pode ter vergonha. Que pode ser um atravessador aí ruim, porque você, com vergonha, você não vai conseguir. A não ser que você vai fazer tudo pela OLX, pela internet, vai fazer agora uma coisa assim, de repente vai vender suas coisas. De qualquer forma, você vai ter que falar com alguém, vai ter que ver alguém. Não pode, eu falo isso por conta, né? Uma época eu fiz uma renda extra e fiquei meio um pouquinho assim, com vergonha de fazer, né? E aí eu tenho ainda um pouco tinha essa questão da venda. Vender para os outros, maravilhoso. Eu vendo. Eu vendo aquilo que eu consigo, eu vendo aquilo que eu compraria. Então, se eu gostar de uma coisa, eu consigo falar muito bem, consigo vender maravilhosamente. E se for para mim, já dá uma travada, entendeu? Eu dou uma travada. Então, e aí teve uma época que eu tive que fazer isso. E aí você tem que pesar ali o que você faz, porque como você falou, acaba sendo sua renda principal. Você não pode ter vergonha, porque se você tiver vergonha, não flui, né? Deixa eu só colocar que tá descarregando aqui. Deixa eu só colocar o carregador, mas pode falar. Deixa eu ver aqui. Mas é isso mesmo. E aí, tudo que você faz, você. Na verdade, rola uma crença. Mas se eu ganhar dinheiro, eu não posso ganhar dinheiro com as pessoas, eu não posso ganhar dinheiro resolvendo o problema das pessoas, eu tenho que fazer de graça. Mas ninguém ganha dinheiro, né? Faz dinheiro, só faz dinheiro se você jogar na loteria. Porque é a única forma, é algum prêmio, enfim. Mas a gente faz dinheiro. Então, assim, a gente tem que mudar esse drive na nossa cabeça de nós fazemos dinheiro. E porque dinheiro é muito mais que tempo, sabe? Tipo assim, quando você dá o seu tempo para alguém, você está dando sua vida para alguém. E aí a gente não tem como voltar atrás. Não, eu quero viver 10 anos a menos porque agora eu tô com vontade. Não tem como. Então, é uma forma, ou a forma que a gente, sei lá, ou vende tempo, ou é uma forma bem pequena de te recompensar por aquilo que você está fazendo.
porque não tem como voltar atrás. Então, quando a gente dá atenção para uma pessoa, quando a gente resolve um problema daquela pessoa, e aí eu ouvi o Paulo Machado falando semana passada que não é só resolver problema, é resolver problema em escala. O máximo de pessoas que têm o mesmo problema. Então, é sobre isso, descobrir quantas milhões de pessoas têm o mesmo problema e resolver o problema delas em escala. Que aí isso vai enriquecer. E vai enriquecer licitamente, né? Ah, sim. O Rafael... Ai, meu Deus, eu perdi os comentários. Achei. Enfim. O Rafael... Ele falou que não vende o que ele quer vender, que ele vende o que as pessoas precisam, né? Exatamente. Isso. Assim, eu, por exemplo, eu gerencio o Instagram, né? E aí, por um tempo, eu comecei a deixar o meu de lado e ir gerenciando das clientes. E eu recebi tanto direct, tanto o WhatsApp lá do grupo que eu tenho, enfim, da galera falando, Tati, me ajuda, eu comprei muitos cursos, eu não tô monetizando com nada. Mas foram mais de 5 pessoas. Eu tô toda enrolada financeiramente e tal, não sei o quê. De tantas pessoas me procurarem, eu botei lá no Instagram, gente, o que vocês querem ver aqui no Instagram? Finanças, não sei o que, não sei o que lá. As pessoas, finanças, a gente tá enrolado. E aí eu falei, beleza, então eu vou ter que voltar a dar atenção no meu Instagram de finanças, porque a galera está ficando enrolada. E eu não dou conta. Porque assim, eu sei o que é passar perrengue. Ninguém quer passar perrengue, gente. Então, assim, a gente tem que ter sabedoria para passar o perrengue como um processo e que ele vá embora, que ele acabe. E pra gente atrair, ser aquele imã de dinheiro. Eu falo pro meu marido que eu atraio dinheiro. As pessoas querem me pagar as coisas. E eu falo, glória a Deus, é sobre isso, porque eu preciso de energia para potencializar minha mensagem. Então, assim, e é muito ter esse drive de ter mudado os meus pensamentos, de eu realmente atraio muito dinheiro. Então, assim, e eu quero atrair cada vez mais, assim. Então, Sim. porque eu não vou ficar quieta, não vou me calar. Então, assim, quanto mais pessoas eu atrair, mais liberdade de tempo eu vou ter, uma vida mais livre, eu consigo compartilhar com mais pessoas e ajudar mais pessoas. Porque Sim. a gente realmente precisa de ajudar os outros para que eles saiam da cegueira, né? De tipo, é tão ruim quando um casal não consegue sentar para conversar sobre finanças. E eu passei por isso. Eu sei que é ruim. Tipo assim, sentar os dois e começar a brigar. Falar de dinheiro é briga, discussão. Aí sai cada um para um lado, fica com raiva, revoltado. Eu sei o que é isso, eu vivi isso. Não é legal. Aí fica tudo na mão de um... Ou o contrário, fica tudo na mão de um só. Ah, não, faz você que entende. Porque quando senta, sabe que é confusão. Então, Sim. é difícil, exige um tempo, exige conversa, exige assim, não tô te atacando, a gente tá no mesmo time. Lá no meu antigo apartamento, a gente tinha uma frase, estamos no mesmo time. Tipo assim, porque a gente precisa entender isso, que quando a gente é casado, a gente tá no mesmo time, tá tudo bem, sabe? Se gastou a Sim. mais, tem que liberar perdão. Um libera perdão pro outro, geralmente o gastador gasta e o outro tem que liberar perdão para ele. Então, assim, 77 vezes 7, né? Temos que errar por outras coisas, não pelas mesmas, gente. é verdade. Perdão para outras situações. Ô, gente, vocês têm alguma pergunta para fazer para Tati? Aproveitem. Estamos chegando ao fim da nossa live. Já estamos aqui, Tati, 1 hora quase. Passa rápido, né? Passa rápido mesmo. Deixa eu ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. A Ana fazendo o Ponopono. Ontem a gente falou um pouquinho do Ponopono, não sei se você conhece, se você pratica. Aí a gente falou que no mês que vem a gente vai pegar um dia só para falar sobre isso. Casais que enriquecem juntos, sempre. Eu li esse livro, Casais que Enriquecem Juntos, solteira ainda. Muito legal. Bom ir revendo mesmo algumas coisas, porque hoje eu ouvi alguém falando sobre casais que empreendem juntos. E aí a gente tá nessa vibe aqui em casa, de empreender juntos, né? A gente ainda tá vendo
qual é o lado. O ruim de ser multipotencial é isso. Porque você Isso. perde, assim, onde eu vou? Porque eu gosto de madeira a atividade física. Então, entra lá no meu Instagram pra você me conhecer melhor. Oi, irmão. Eu gosto de muitas coisas. Então, assim, eu falei, cara, e o Bruno é focado, meu marido. Então, eu falei, cara, eu acho que eu vou mais nessa linha dele aí, porque o cara é focado, vai dar certo. Então, é bem isso, de casais inteligentes enriquecem juntos, porque Sim. uma louca igual Ó, ele. Rafael, eu vou dar uma resposta para o Rafael, ver se você concorda e você dá a sua. Qual é o segredo do sucesso? Pode falar. Eu penso, Rafael, que é você controlar suas emoções. Esse é o segredo do sucesso. Porque o empresário com as emoções abaladas, ele acaba com o negócio dele. Uma família com as emoções abaladas também acaba. Tanto na verdade, a empresa não acaba, quem acaba é o dono da empresa, né? Então, se a emoção do dono não estiver bom, nenhum negócio prospera, na minha opinião. Eu acho que é exatamente isso e é autoconhecimento. Se você Sim, não se conhecer, não saber assim, quais são meus traumas? Por que eu penso assim hoje? Por que eu tô nessa posição que eu estou hoje, sabe? O que aconteceu comigo? Porque o outro, ele é muito emotivo, é canceriano. Eu não conheço muitas coisas, só sei do meu, de leão, meu e do meu marido, que é o que eu foquei. Aí depois, quando eu acho que eu vou conhecer os outros. Mas assim, eu também sou canceriana, mas eu acho que meu ascendente é Áries. aí Ares é mais organizado, não é isso? Então, um negócio desse. É, e aí eu puxo mais pro ariano, que eu falo assim, nossa, mas canceriano é assim? Sou muito família, é uma das coisas que não tem assim o que falar demais, né? Mas tem algumas coisas assim que eu falei, meu, não tem nada a ver, né? Mas essa questão da gestão das emoções é muito importante, porque Sim, a minha psicóloga fala que autoconhecimento é poder, e é verdade. Então, assim, sim, é buscar o autoconhecimento, gerir bem as emoções, porque não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer. Eu sim, sempre fui do contra. Isso me levou a ter bons resultados. Sim, eu gosto. sim, Então, assim, eu estudo bem, eu comparo bem, assim, o que é palco, o que é bastidor? Vamos ver os bastidores? Porque quem vê, por exemplo, quem vê roupa de marca não vê extrato, né? E sim. quem vê carro não vê extrato. E Sim. E outra coisa, Tati, que eu acho que as pessoas deveriam tomar bastante cuidado agora, que é o que eu falo muito também, é assim. é, Hoje você vê uma pessoa, não precisa nem ser essas pessoas de internet, pode ser uma pessoa próxima a você também. Ela tem um resultado, ou tem algo que você almejaria ter também, ou ser também. Só que assim, você não pode comparar a pessoa no nível que ela está. Você tem que comparar a pessoa no nível que ela começou ou no mesmo nível que ela estava onde você está hoje. Porque hoje ela galgou passou por vários lugares, experiências de vida que também afeta muito, né? Cada um tem a sua percepção das experiências também, que tudo isso foi um processo para transformar a pessoa aonde ela chegou. E você não pode se comparar com isso, porque quando você faz isso, você tá se negligenciando, dizendo não para você, porque não tem como você comparar. Então a pessoa começou lá de baixo, você está embaixo. Então o que ela fez quando ela estava lá? Ela fez isso, ela estudou, ela parou não foi em festinha, sabe, assim, final de semana, juntava o dinheiro para poder. Quando eu era mais nova, eu era a canguinha, né, da família. Mas assim, eu sei o quão isso foi bom para mim. Só que chegou uma hora que isso me incomodou e eu dei querendo agradar, eu dei uma desvirtuada em algum tempo, assim, na minha adolescência ainda. Falei, não, eu posso, se eu tenho dinheiro, eu posso comprar o que eu quiser, eu trabalho, eu posso comprar. Aí começou a meio que virar, mas depois eu voltei pro meu lugar, né? Então, assim, eu deixava de comer para guardar, eu guardava, sabe assim? Então, eu acho que você tem que ver o seu momento, o que você quer para você, não o que os outros estão fazendo, ou que os outros, você tem que ter as pessoas como inspiração. Eu penso assim, é uma inspiração. Olha, é fulano bem sucedido, e como você falou muito bem,
elogiar, né? Abençoar o que o outro tem. Porque se você amaldiçoa ou tem qualquer outro tipo de sentimento, aquilo não vem para você. Você tá negando aquilo na sua vida. Então nunca vai vir para você aquilo, entendeu? Eu sei que é difícil quando a gente está numa determinada situação achar que o outro, o vizinho tá lá toda hora trocando de carro e eu sou, e é difícil, eu sei que é. Mas a gente tem que exercitar isso, porque senão chega uma hora que as coisas não vêm pra gente também, né? Total. E a gente vive querendo ou não, gente, recorte de Instagram não é muita coisa, né? Então, cuidado, faz pergunta para você mesmo, faz pergunta, sei lá, para os outros mesmo em volta, faz perguntas aleatórias, porque a gente conhece muita gente, eu tô conhecendo muitas realidades, assim, e eu sou muito questionadora em relação a isso. E eu vejo a galera vivendo de branding, que é o tal do branding, com o cheque especial rodando, entendeu? E aí, eu não sou essa pessoa. Então, você vai ver lá no meu Instagram, minha realidade. Eu sou assim, gente. Desculpa, mas eu só vou fazer o que eu posso. Se Deus falar pra mim que tá errado, que eu tô sendo escassa, tá tudo certo. Então, assim, o Rafael tá comprando o BMW dele enquanto ele anda de bicicleta. Eu ando de bike. Aqui em Barueri, eu tô andando de bike de Uber, gente. E tá tudo bem pra mim. Se não tiver bem para os outros, o problema é deles. Mas para mim tá tudo bem. Porque assim, eu sei o que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? Eu sei a liberdade que eu ter e a liberdade que eu tenho. Então tá tudo certo. Porque quem vê a minha cara, eu não tenho a vida ainda que eu quero ter, mas eu sei a vida que eu quero ter. E eu trabalho para ela, para ter aquela vida que eu tô. Isso é importante também, né? Porque as pessoas ficam sem saber o que quer. Quando você não sabe o que quer, não acontece nada. Fica parado, assim, sabe? Eu também passei por esse momento, sabe? Enquanto eu sabia exatamente o que eu queria, fluiu. A partir do momento que eu fiquei em dúvida, aí o negócio deu uma travada. Peraí, vamos realinhar de novo, porque precisa saber para onde você quer ir, o que você quer. E não precisa, eu penso assim também, você não precisa pensar só muito lá na frente, vai pensando aqui mais perto, o próximo passo, próximo passo, próximo passo. Você sabe onde você quer chegar, mas tem passos que você precisa seguir. Então vai pro próximo, vai pro próximo, vai pro próximo. Porque senão você fica só pensando lá na frente, fica uma coisa tão distante que você acaba se desanimando, não dá seguimento, para no meio do caminho, porque tá tão longe. Mas, né, tem os pequenos passos que você, como lá no próprio livro Casais Inteligentes também fala, o Gustavo fala, que você tem que comemorar, né? E hoje a gente também ouve, né, as pequenas conquistas. Você tem que comemorar, porque isso vai te dando força para você ir seguindo e chegar lá onde você quer chegar, né? Exatamente. Dá valor, né? Micro resultado. Sim, sim. E aí, dá valor a isso, sabe? Quando a gente, o que o Rafael falou, quando a gente não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, assim, a gente não é esse tipo de gente mais, né? Já subiu a frequência, a gente sabe o que a gente quer, a gente é intencional com as coisas que a gente quer. E é isso que vai trazer o crescimento. E a gente vai abençoando as pessoas que já chegaram onde a gente quer chegar e se aliando a elas, agregando valor a elas e modelando, vendo o que elas fazem. Mês passado a gente foi ali no Tamboré 2, que é aqui perto de casa, e eu fiquei observando o que as pessoas fazem. Qual é o ritmo da vida delas? O que elas fazem para morar ali? Então, assim, eu falei, elas são aceleradas. Tem homens acelerados, homens que tomam a frente, homens que fazem acontecer. Eu falei, Então, assim, como família, eu já comecei a modelar. Falei, então, se o homem é desse jeito, qual é o papel da esposa? Então, porque eu preciso da esposa dessa pessoa, né? Falei, sim. Legal, entendi. Então, é sobre isso. Não, tipo assim, não é porque o cara tem uma casa maravilhosa ou paga um aluguel caríssimo e eu vou falar pra ele, nossa, tá jogando dinheiro fora, sabe? Não, eu vou abençoar. Nossa, Deus abençoe os negócios dele, porque um dia eu quero ter 30 mil pra pagar de aluguel por mês. Eu quero, por que não?
sabe? Pagar 3 mil de luz, por que não? Eu quero. Porque se você tem 30 mil para pagar por mês, né? Pode ser só os juros da conta. Tá Pensa tudo no certo. pagamento. Então tá tudo certo pra mim. É isso. Gente, estamos chegando ao fim. Obrigada pela presença de todos vocês. Lembrando, gente, que vão lá, curtam a postagem, a live que vai subir lá, vai ficar gravada. Curtam lá para poder participar da limpeza de pele desse mês que a gente está fazendo para as mulheres. E curta que a gente vai sortear, né? Então, se você curtir, você que é homem também, vai que tem uma sorte, né? Temos poucos homens, mas já tivemos homens aqui assistindo as lives também. Agradecemos a presença de todos. E, Tati, quer falar mais alguma coisa? As pessoas te acham no seu Instagram, você está disponível se alguém quiser contratar seus serviços. Como é que é? Fala aí. Então, meu Instagram, tô lá, gente. Eu respondo as coisas. Tatiana Reverte é meu nome. Tô disponível, sim. Só que é aquela coisa do probatório. Porque eu gosto. Gente, eu não quero dinheiro de ninguém. Eu quero resultado, sabe? Eu sou movida. Sim. Eu sou taurina e o meu comportamental é dominante. Então, eu sou movida a desafio e a resultado. Então, eu gosto de gente, assim, que tá afim, sabe? De pegar. Não é pra todo Que mundo. vai fazer, né? O que precisar ser feito, né? Para poder. E não é pra quem precisa. É pra quem decide, sabe? Então, Muito bem. vou me Gente, ouviu? Olha, repete. Não, repete, que essa ficou. Não é para quem precisa. E nem é pra todo mundo. É pra quem decide. É pra quem vive de Para decisão. quem decide. Então, Muito bem. é isso. Vou me despedir. Quero te agradecer a oportunidade. Foi maravilhoso conversar. E vamos. Muito leve. Vou. Passou muito rápido, gente. Ah, esse assunto eu amo também. Eu estudo também já há muito tempo. Amo também. Então a gente flui, vai falando. E a gente fica aqui até amanhã falando. Muito bacana. Muito bacana ter te conhecido. Tá? Um prazerzão assim. Vamos nos falando aí mais. Muito obrigada pela sua presença. Espero que a live as pessoas compartilhem, que possa ajudar algumas pessoas também. Acho que foram várias pérolas foram ditas aqui, vários códigos, vários sinais. Vamos colocar e cada um coloca da sua forma. Depois eu vou fazer um apanhadão de tudo, vou postar lá. Mas muito bacana e gratidão. E nós vamos se ver aí em breve, tá bom? Vamos sim. Obrigada. Gente, obrigada. Boa noite para vocês. Tchau. Tchauzinho.